Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos reunidos nesse tempo que o Senhor nos proporciona para cantarmos um louvor a Deus e também ouvirmos uma porção da palavra do Senhor que há de falar aos nossos corações. Hoje o tema vai ser o tema da escola dominical de domingo passado. O pastor Rogério vai falar um pouco sobre evangelização para nós. E pensando nesse tema, eu quero iniciar com uma leitura que se encontra em Atos, capítulo de número 4, a partir do versículo 18. Pedro e João, eles curam um coxo no templo em Jerusalém. Ocorre assim uma confusão, eles são presos. Depois o Sinédrio exorta a Pedro e João que não preguem a respeito do nome de Jesus. E aí Pedro e João dão a seguinte resposta para eles. Chamando-os, ordenaram-lhe que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Essa expressão me chama muita atenção. Não podemos deixar de falar. Estamos em momentos delicados, em momentos difíceis, porém que a resposta de Pedro, de João, possa estar ressoando com alegria nos nossos corações. Mesmo em meio às nossas limitações, nas nossas limitações, não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Nessa noite o pastor Rogério vai nos lembrar dessa missão que o Senhor confiou à igreja, que é de proclamar e anunciar o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa tocar o seu coração nessa noite, reavivar a sua fé, reavivar a sua esperança, que a cada dia a chama possa estar acesa no seu coração e que você possa sempre dizer, como Pedro e João: eu não posso deixar de falar do que vi e ouvi. Amém? Vamos fazer uma oração e na sequência vamos cantar o hino de número 115, Eu Quero Trabalhar para o Meu Senhor. Deus, nós te louvamos por esse momento que o Senhor nos proporciona de estarmos aqui mais uma vez, reunidos juntos nesse tempo em comunidade, a fim de glorificarmos a Ti, exaltarmos ao Senhor, rendemos ao Senhor a nossa adoração. Pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações através da Sua palavra, fortalecer as nossas vidas e que o Teu nome seja glorificado em nós e através de nós. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Hino de número 115, Eu Quero Trabalhar para o meu Senhor. Que essa seja a motivação também do seu coração. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na
eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Aleluia. Que a cada dia possamos estar ocupados. Nos torna servos de todos. E os irmãos que estão nos acompanhando nesta gravação, nesta live, que tem a sua revista em mãos, a nossa leitura bíblica em classe está no Evangelho de Marcos, capítulo 14, capítulo 16, o versículo 14 ao 20, onde nele está incluso o verso 15 e 16, que eu quero ler apenas para nós simplificarmos essa leitura, esses dois versículos. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E para nós adentrarmos direto à nossa lição, a nossa introdução, e eu quero ler sempre os pontos, tanto a introdução como os pontos dos tópicos que nós vamos passar de forma reduzida, e a nossa introdução a partir da terceira linha vai dizer assim: a igreja é a única agência do reino de Deus escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do evangelho a um mundo que perece por causa do pecado. Com isso, nós estamos dando continuidade ao trabalho que Jesus começou. A evangelização mundial, meu querido irmão, foi a última ordem de Cristo. Esta ordem não é uma opção de fazer ou não, mas sim uma responsabilidade incumbida a toda a igreja do Senhor. Lembramos que Cristo nos chamou para ser a igreja, que anda em paralelo com o estar na igreja, mas tem significados diferentes. O estar na igreja é a nossa tradição, ou a nossa tradicional liturgia, onde durante o culto nós oferecemos ao Senhor o verdadeiro culto, onde nós oramos, cantamos, adoramos, praticamos a nossa comunhão entre os irmãos e também com Deus, pregamos a palavra, ungimos os enfermos, fazemos celebrações como apresentações de crianças, batizando, o batismo, recebemos os novos membros, também celebramos ações de graças, aniversários, congressos e assim por diante. Mas isso tudo está incluso no estar na igreja. Paulo vai escrever aos Romanos, capítulo 12, e o verso 1, dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Paulo está falando aqui que nós devemos oferecer um culto ao Senhor de forma organizada. Quando nós estamos na igreja, nós estamos de uma forma organizada, cultuando ao Senhor. Agora, o estar na igreja é diferente. Tudo isso são as nossas formalidades tradicionais, denominacional, litúrgicas. Infelizmente, é correto até afirmar que muitos estão na igreja, mas não são a igreja. O ser a igreja é diferente, porque o ser a igreja é cumprir a missão de Deus. Marcos 16 e 15, Jesus nos disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Esse texto é reforçado pelo próprio Jesus em Mateus capítulo 28, verso 19. Portanto,
Ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim, este ser igreja está ligado diretamente à evangelização, não apenas na nossa tradição de cultos, ou de entregar folhetos, de fazer cruzadas, ou de realizar os cultos missionários, culto do amigo, e dizer que Jesus salva, cura, batiza, e em breve voltará, mas também esta evangelização está ligada no nosso ser a igreja, com o nosso testemunho, com a nossa forma de viver, com as nossas ações sociais, com a nossa demonstração de amor ao próximo, com a nossa postura de agir em misericórdia e não de julgamento com o próximo, com a nossa alegria, a nossa esperança, com o nosso cuidado com os órfãos e as viúvas, assim como a Bíblia nos ensina, com o nosso relacionamento com os irmãos, com o nosso próximo, com as nossas autoridades, etc, etc. Então a evangelização está intimamente ligada com o ser a igreja, que é o sair para fora. Evangelizamos não apenas pregando a palavra do Senhor, mas agindo e demonstrando com gestos e ações. Veja que Cristo, no início do seu ministério, anuncia as boas novas com muitas ações. Mateus 11, verso 5 e também Lucas 7 e 22, os evangelistas vão nos anunciar ou vão nos escrever dizendo que João Batista agora estava preso e envia os seus discípulos a Jesus para indagar a Cristo se era ele mesmo o Filho de Deus, ou se haveria eles de esperar outro, ou Messias que viesse. Jesus, quando recebe os discípulos de João Batista, então ouve a pergunta, a indagação que João envia até ele, e devolve para João os seus discípulos com a seguinte resposta: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres lhes é anunciado o Evangelho. Então a evangelização está intimamente ligada com o ser a igreja de Cristo. Enquanto estar na igreja é a nossa tradicional liturgia onde nós nos reunimos, o ser igreja é a evangelização com o anúncio do Evangelho de Cristo e também com as nossas ações. E é sobre este tema de evangelização que nós vamos falar hoje rapidamente na nossa lição, estudar hoje. Dentro desse tema, o objetivo geral da nossa lição é nos conscientizar do compromisso com a evangelização. E como nós vamos entender isso? Através de 3 tópicos. Primeiro, mostrando a evangelização como uma prioridade dos pentecostais. Segundo, fundamentar que Cristo morreu para a salvação de todos. E terceiro, argumentar que o Novo Testamento destaca a obra missionária na esfera local e transcultural. O nosso ponto central da lição é: a evangelização é um compromisso da igreja com Deus. Nós estamos indo rápido, por isso nós já vamos entrar no tópico de número 1. A introdução desse tópico vai nos dizer, bem resumidamente, o Evangelho não é uma mensagem alternativa. Trata-se de uma questão de vida ou morte. Vida para os que recebem a Jesus como seu Salvador e morte aos que a rejeitam. Pastor Ezequias Soares, que é o nosso autor e comentarista da nossa lição, ele destaca esta lição desta forma, expressando na interação com o professor nessa unidade a seguinte frase: a evangelização sempre foi e é prioridade no movimento pentecostal. Este termo que ele usa, prioridade, nos leva a entender que é uma questão de urgência, um trabalho de urgência.
Na introdução deste tópico, entendemos o porquê o pastor Ezequias Soares está dizendo que é uma urgência, porque a evangelização é uma questão de vida ou morte. Como nossa base do trimestre gira em torno da atuação do Espírito Santo em nós e na igreja, individualmente e coletivamente, nós entendemos que somos apenas os agentes missionários a serviço do Senhor e que através do Espírito Santo que somos capacitados para esta evangelização. E é Ele que faz uma obra completa, convencendo essa obra completa, convencendo o mundo do juízo, do pecado e da justiça, assim como está descrito em João capítulo 16 e o versículo 8. Então, como ela é uma prioridade, a evangelização é uma questão de vida ou morte, assim explanado pelo pastor Ezequias Soares. O primeiro ponto desse primeiro tópico é o Evangelho. Já na segunda linha da lição do aluno, já ali na primeira linha, vai dizer assim: a palavra Evangelho quer dizer boas novas, boas notícias, alviçareiras, ou notícias alviçareiras. É a mensagem de Cristo que salva o pecador. Então, o que é Evangelho? Nós vamos ver que o Evangelho, a palavra Evangelho, deriva de duas palavras gregas. O eu, não do advérbio ou da pessoa, mas do adjetivo, do eu, que significa o bem ou a boa, e angelia, que significa notícia. Assim, a junção dessas duas palavras gregas formam a palavra Evangelho, ou Evangelion, que traduzido ao nosso português significa as boas novas ou as boas notícias. Agora, este termo evangelho, que significa boas novas, traz uma extensão de significados adjuntos com o significado original. Desta forma, assim o evangelho quer dizer que o evangelho, primeiro, o evangelho é a mensagem de Cristo que salva o pecador. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Segundo, que é o Evangelho? O Evangelho também é a mensagem da cruz. Paulo vai dizer aos 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Terceiro, o Evangelho também é a mensagem transformadora, conquistada no Calvário, que demonstra o supremo e soberano amor e poder de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 16, que é o nosso textuário dessa lição, Paulo vai dizer: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, primeiro do judeu e também do grego. E quarto, o evangelho também é a mensagem da redenção e remissão do ser humano. Paulo também na carta aos Romanos, no capítulo 5, no verso de número 1, no verso de número 11 e no verso de número 20, Paulo vai estender esta redenção e fazer um resumo do evangelho de forma, assim podemos dizer, de forma maravilhosa, porque no capítulo 5, no versículo de número 1, ele vai dizer que nós somos justificados, no verso de número 11, ele vai dizer que nós fomos reconciliados com Deus, e no verso de número 20, vai dizer que nós fomos alcançados por esta graça. Então, juntando tudo isso, fazendo a redenção, que o evangelho é a mensagem da redenção e remissão do ser humano, estes três versículos ficam assim:
Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, aleluia. Ou seja, o evangelho também é a mensagem de redenção e remissão do ser humano, que outrora, perdido em pecado, condenado, e nós sem advogado para nos libertar, então Cristo agora nos traz a redenção e a remissão dos nossos pecados, conquistado lá na cruz do Calvário. Somos justos, somos reconciliados, ou seja, temos paz com Deus e voltamos a se relacionar, tornamos a ser um ser que se relaciona com Deus, porque agora nós temos comunhão e também recebemos o favor imerecido, ou como a tradução do Velho Testamento vai dizer, que esta graça é ser aceito por Deus. Então o Evangelho, o que é o Evangelho? O Evangelho é a mensagem de Cristo que salva o pecador, o Evangelho é a mensagem da cruz, o Evangelho é a mensagem transformadora conquistada na cruz do Calvário, e o Evangelho também é a redenção e remissão do ser humano. Aleluia! O ponto de número 2 do nosso primeiro tópico vai falar sobre o único Salvador do mundo. Lá na quinta linha deste ponto, vai dizer assim: as Escrituras nos ensinam que todos os seres humanos são pecadores e precisam se reconciliar com Deus. Não existe um meio de salvação sem Jesus. Ele mesmo disse: ninguém vem ao Pai, senão por mim. No primeiro ponto, nós entendemos que o Evangelho é a boa notícia da mensagem de salvação dos pecadores. Agora, nesse ponto, nós vamos entender o porquê desta salvação. Os nossos pastores pioneiros e fundadores das Assembleias de Deus no Brasil, Daniel Berg e Gunnar Wingren, tinham como slogan o famoso quadrante: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito e em breve voltará. Este slogan é um resumo das boas novas de Cristo. A primeira qualificação deste quadrante é que Jesus salva. Este é um fundamento da nossa redenção, ou seja, é o fundamento da nossa redenção. Jesus é o único Salvador. A palavra grega usada para expressar essa qualificação de salvar é soter, e daí vem a palavra soteriologia, que é a doutrina da salvação. E esta palavra soter significa aquele que salva, ou aquele que liberta, ou aquele que preserva de punição. Na época de Cristo, as religiões pagãs atribuíam esta qualificação, desta qualidade, deste verbo soter, aos seus governantes e divindades. Mas Lucas vai nos relatar, no livro dos Atos, no capítulo 4, verso 12, no capítulo 5, e o verso 31, que vem para destruir esse pensamento, onde ele vai nos dizer que esta salvação só pode vir através de Cristo Jesus ou por Cristo Jesus. Enquanto as religiões pagãs atribuíam esta salvação aos seus governantes e divindades, Lucas então escreve, esmagando este pensamento, aonde ele vai dizer em Atos 4:12, primeiro: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os nomes pelo qual devamos ser salvos. Lucas ainda continua no capítulo 5, o verso 31 de Atos, onde ele vai dizer: Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador,
a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Nesses dois textos de Atos, Lucas não está fazendo nada mais, nada menos do que afirmando as palavras do nosso Salvador Jesus Cristo, que o próprio Jesus Cristo explanou em João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Agora, por que nós precisamos dessa salvação que só Cristo pode nos dar? Romanos 3:23, Paulo vai dizer, porque todos pecaram, ou melhor, Paulo vai nos responder esta pergunta, porque todos pecaram e destituídos, ou seja, afastados, retirados, estão da glória de Deus. Sendo assim, por que nós precisamos dessa salvação que somente Cristo pode nos dar? Primeiro, precisamos da salvação porque somos pecadores, e o pecado quebra o nosso relacionamento com Deus, ou seja, ele nos destitui da glória de Deus, do nosso relacionamento com Deus, ele nos afasta de Deus. Segundo, porque nós precisamos desta salvação? Precisamos desta salvação que só Cristo pode dar, porque não somos autossuficientes de alcançar a nossa própria remissão ou redenção. Efésios capítulo 2 e verso 8, Paulo vai expressar o verso maravilhoso, um dos versos que eu acho mais lindo da Bíblia, principalmente das cartas paulinas, onde ele vai dizer: pela graça sois salvos, isto não vem de vós, mas é dom de Deus. Aleluia! E por isso nós precisamos saber e entender, e assim pregar, evangelizar, que só Cristo salva, só Ele é o único Salvador. Aleluia! Para encerrar esse tópico de número 3, o ponto de número 3 vai dizer desse primeiro tópico, ele vai ter como tema uma agência legítima. E logo no começo desse ponto, vai dizer assim a lição: o Senhor Jesus constituiu a igreja como única agência do reino de Deus na terra, encarregada de anunciar estas boas novas de salvação. E Jesus lhes disse: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Evangelho de Marcos, capítulo 15, verso 15 e 16. Eu uso esse versículo para nós finalizarmos esse tópico. Primeiro, a missão é de Deus, missio Dei. Por que a missão é de Deus? Porque a palavra é dele, a salvação vem dele e a glória é dele. Segundo, nós somos, ou seja, a igreja é o agente missionário, o agente evangelizador. Por quê? Porque é muito simples, porque a palavra que pregamos é dele, a salvação que anunciamos vem dele, e a glória do sucesso dessa missão é totalmente, exclusivamente e única dele. E qual é a nossa parte nesta missão, igreja do Senhor? Ir por todo mundo e pregar o evangelho. A salvação é de Deus, a missão é de Deus. A nossa parte nessa missão é ir por todo mundo e pregar o evangelho. E isso nós devemos fazer com ousadia e incansavelmente, assim como Paulo nos ensina aos Romanos 1:16, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, primeiro do judeu e também do grego. Concluo esse tópico dizendo: o evangelho é uma questão de vida ou morte, por isto a evangelização é uma questão de prioridade, urgência. Amém. O nosso segundo tópico tem como título: Jesus morreu para salvar todos os cidadãos. E o primeiro ponto desse tópico,
ele vai nos dizer a nossa teologia. Esse tópico irá nos expor a fundamentação doutrinária pentecostal assembleiana sobre por quem Jesus morreu. E o primeiro ponto, a nossa teologia, nós vamos ver assim, bem aí no comecinho, o irmão que está acompanhando a lição. Antes convém ressaltar que a nossa teologia é pentecostal e vem diretamente das Escrituras Sagradas, sem intermediação dos teólogos da Reforma Protestante. Lá no final desse ponto vai dizer, a nossa teologia é original e estritamente bíblica. A Reforma Protestante, vamos dar uma percorrida aí pela história, né? A Reforma Protestante ocorreu oficialmente no dia 31 de outubro de 1517, por Martinho Lutero. Este ato é simbolizado e oficializado pela publicação de 95 teses fixadas na porta da igreja do castelo de Wittenberg, ou Wittenberg. Pode-se dizer que estas teses são fundamentadas nos textos de Romanos 1 e 17, porque pelo Evangelho de Cristo se descobre a justiça de Deus de fé em fé, mas o justo viverá pela fé. As 95 teses deixaram um legado muito rico e fundamentam os 5 pilares da Reforma Protestante, conhecido como os 5 solas, que são de grande importância para a estruturação de uma teologia arraigada exclusivamente na palavra de Deus. No nosso português, esses 5 solos significa, primeiro, glória somente a Deus e, sequentemente, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente as Escrituras. Os nossos conceitos assembleianos vão se alinhar aos pilares da reforma, a reforma protestante, mas o pastor Ezequias Soares destaca, a nossa teologia é pentecostal, ou seja, a nossa teologia é totalmente fundamentada no amor de Deus, na obra expiatória de Cristo na cruz e na manifestação do Espírito Santo na igreja, com o fruto e os dons do Espírito. Assim, a nossa teologia é pentecostal e vem diretamente das Escrituras, que é o nosso conceito de fé. Paulo vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Se a nossa fé está fundamentada na palavra de Deus, e os nossos pilares é o amor de Deus, a graça de Cristo e também a manifestação do Espírito Santo, e nós entendemos isso pela palavra, Paulo vai concluir isso em Romanos 10 e 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir o quê? A palavra de Deus. Então a nossa teologia pentecostal, ela é estritamente adquirida e retirada, e assim é que nós fazemos e a conduzimos da Bíblia Sagrada, estritamente. É claro que nós aqui damos o devido valor à reforma protestante, aos irmãos que iniciaram isso, aos reformantes que iniciaram, conduzido inicialmente por Martinho Lutero, que nos traz uma renovação maravilhosa, mas a nossa teologia assembleiana, ela é inspirada de forma pentecostal totalmente da Bíblia Sagrada. O ponto 2 desse segundo tópico vai nos trazer o título de Por quem Jesus morreu. Logo no início desse ponto, vai dizer assim, há muitas discussões teológicas sobre o tema, mas nos últimos tempos os debates se concentram entre duas interpretações das Escrituras, expiação limitada e expiação ilimitada. Na segunda metade, vamos continuar um pouquinho com a história aqui, na segunda metade do século XVI, duas correntes teológicas lideradas pelos reformadores Jacó Armínio e Francisco Gomaro
começa um debate forte sobre o tema da salvação do ser humano. Francisco Gomaro, de certa forma, continua os ensinamentos de João Calvino. Assim nasce e permanece até hoje, tanto o debate como aí as teologias, né, calvinistas e arminianistas. Os nossos conceitos assembleanos, neste tema da salvação do ser humano, mesmo não tendo influência alguma em nossa teologia, aliam-se ao pensamento de Jacó Armínio, que destaca que está conceituada, Jacó Armínio conceitua essa teologia dele, da salvação do ser humano, em 5 principais pontos. Primeiro, livre-arbítrio. Segundo, eleição condicional. Terceiro, redenção universal ilimitada ou expiação geral ilimitada. Quarto, resistência possível ao Espírito Santo. E 5, decaimento da graça. Este ponto 3 é que estrutura a nossa teologia assembleiana sobre o tema da salvação do ser humano, onde temos a plena certeza pela fé que Jesus morreu por toda a humanidade. Neste ponto 2, nós temos aí A e B, expiação limitada e expiação ilimitada. O terceiro ponto que conceitua a teologia de Armínio vai dizer redenção universal ilimitada. Então vamos lá. A expiação limitada traz o conceito de que Jesus morreu apenas por um grupo restrito de pessoas. Agora, a expiação ilimitada afirma que Jesus morreu por todo mundo. E com João 3,16 nós encerramos esta questão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, aleluia, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu encerro esse segundo tópico com a seguinte conclusão: a expansão da expiação de Cristo é de caráter ilimitado, ou seja, Jesus morreu por toda a humanidade, e glória a Deus por isso. Amém? Nós vamos então partir ao terceiro tópico, que tem como tema, ou como título, evangelização local e transcultural. Ali na quinta linha, evangelização local e transcultural. Me atrapalhei um pouquinho com a tecnologia aqui. Os 2 primeiros tópicos são informativos, né? Aprendemos muito aí com por quem Jesus morreu para salvar todo ser humano, a evangelização como prioridade. Então agora nós saímos desses tópicos que são de forma teórica, e nós vamos partir agora para o aplicativo, ou seja, saímos da teoria e partimos para a prática. Assim, o primeiro ponto vai nos trazer o que é a evangelização, e eu vou resumir aqui. É o ato de comunicar as boas novas a todas as pessoas, por meio das palavras e ações. Lembra que nós já falamos lá na introdução da lição, que não é só o ser igreja, não é apenas as nossas palavras, a pregação, mas também a nossa demonstração como cidadão, como um ser, como um crente, e também as nossas ações. É o ato de comunicar, então, evangelização é o ato de comunicar o evangelho ou as boas novas. Mateus 4:23 vai dizer: e Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Ou seja, Jesus só não apenas ensinava, não apenas anunciava o evangelho, mas também com ações, ele curava os enfermos, fazia sinais e maravilhas e assim por diante. O segundo ponto deste terceiro tópico vai falar as missões. E o
primeiro, logo no início aí desse ponto, na lição, vai dizer assim: o trabalho missionário é a evangelização entre pessoas de cultura diferente da nossa. A mensagem é a mesma. É necessário ajustar e adaptar estratégias como o costume de cada povo ou grupo étnico. Lá no finalzinho desse ponto, mais no meio ali da página 53, vai dizer: o cristianismo não tem como objetivo de padronizar o mundo e nem destruir as culturas. Sua mensagem, porém, é universal. Então, missões é o trabalho missionário de evangelizar as pessoas de cultura diferente da nossa. Evangelização, e também agora nós estamos na missão. A mensagem é a mesma, mas é necessário ajustar e adaptar estratégias, conforme o costume de cada povo ou etnia. O cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo e nem destruir as culturas, mas sim anunciar a salvação a todo mundo. Na matéria Antropologia da Religião e Sociologia da Religião, nós vamos estudar alguma coisa sobre diversificação de raça, de costumes, de culturas e assim por diante. Cada povo tem a sua cultura, os seus costumes. O Evangelho, ele não quer tirar isso, mas adaptar o seu costume, as suas tradições, na forma correta de se viver debaixo do Evangelho. Como nós vamos aqui no Brasil, nós temos muitos índios. Então, como que nós podemos fazer uma verdadeira missão objetiva e eficaz e com resultado de evangelização aos índios que estão aqui no Brasil, aos nossos indígenas, montando estratégias, observando a cultura, a tradição deles e adaptando, não modificando, adaptando o Evangelho para o costume daquele povo, para a tradição daquele povo, para não ofender a forma deles de ser, mas mostrando que o Evangelho pode ser adaptado em uma nova vida em Cristo Jesus e assim obter aqueles que querem ser salvos, a salvação eterna das suas vidas. Então, missão é isso, a divulgação do Evangelho a outros povos, a outras culturas, de forma que seja adaptado e não mudado, adaptado o Evangelho a essas pessoas. Relembrando nessa questão de missão, que vale relembrar o que nós falamos anteriormente, a missão é de Deus, o missio Dei. Por quê? Porque a palavra é dele, a salvação vem dele e a glória é dele. E nós somos, a igreja é o agente missionário. Por quê? Porque a palavra que pregamos é dele, a salvação que anunciamos vem dele e a glória do sucesso desta missão é dele. Frisamos novamente aqui a leitura bíblica em classe, o verso 15 e 16 do Evangelho de Marcos, capítulo 16. Jesus lhe disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A nossa missão, para ser efetiva e no cumprimento dessa missão que recebemos de Deus, é ir. E Deus é aquele que vai salvar. Façamos a nossa parte, que Deus, por certo, vai fazer a parte dele. Para nós encerrarmos esse tópico, e já partimos para o encerramento da lição, o ponto de número 3 vai dizer o desafio de hoje. Nesse desafio de hoje eu quero fazer uma aplicação pessoal aqui. Para mim o maior desafio é nós darmos, o maior desafio da evangelização, do nosso trabalho missionário, é dar continuidade ao trabalho extraordinário que os nossos fundadores e nossas lideranças pioneiras realizaram. Muitas barreiras já foram quebradas por estes homens e plantados costumes tradicionais que alavancaram o crescimento desta igreja desde a sua fundação lá em 1911. Não podemos perder nossa essência assembleana, que alguns dizem até que está caindo aí em desuso, ou são antiguidades, ou os pastores,
ou a nossa doutrina está ultrapassada, nos taxando até de caretas, falando que somos caretas. A igreja cresceu com uma evangelização recheada de simplicidade e que aos poucos está sendo extinta. Nossos cultos nos lares, nossos discipulados práticos. Eu tenho um testemunho aqui, pastor César, dentro da minha casa. Meu avô, pai da minha mãe, vô João, presbítero, já em memória, ele conta que ele foi discipulado embaixo do pé de café. Carpia o café, e aqueles que trabalhavam com ele no ciclo, logo depois que ele aceitou Cristo, paravam para a marmita, aquela ali, e pegavam a Bíblia, hinos da harpa e cantavam. E o discipulado era claro e objetivo: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza e leva para o céu. Talvez nós precisamos nos aprofundar um pouco mais, mas continuar com essas práticas tão eficazes. Valorização do nosso batismo. Parece que virou um cerimonial assim de qualquer jeito. Eu quero batizar para participar da ceia, para ter uma carteirinha de membro. Muitas vezes parece que nós não estamos mais valorizando esta nossa ordenança. Reuniões de oração, cultos de ensino e doutrina, a nossa união departamental e muitas outras coisas. Outro tempo, eu sei, mas o nosso Deus é o mesmo e a palavra pregada é a mesma. Nós podemos, claro, usar a nossa modernidade tecnológica, e como nós estamos fazendo hoje, em 2021, pleno 2021, aí numa pandemia que não sabemos se está ainda no começo, na metade, já se encaminha pelo fim, os nossos templos vazios, e nós alcançando os nossos irmãos com a palavra de Deus, através da tecnologia que nós temos hoje em nossas mãos, que muito é usado para as coisas erradas, mas nós estamos usando para a evangelização e para entregar a palavra de Deus lá na sua casa, no conforto da sua casa, onde quem sabe você está aí reunido com toda a sua família. Essa tecnologia é uma aliada extraordinária ao nosso favor. Podemos usar todos os métodos possíveis para alcançar novas almas, mas o que nós não podemos é mudar o teor da palavra de Deus, que ela ainda é simplificada, como Jesus salva, cura, batiza e em breve voltará. Como um último desafio que acho, mas não menos importante, precisamos readquirir a vontade de ouvir a palavra de Deus. E nós, obreiros, nos dedicarmos ainda mais e nos aprofundarmos cada vez mais no conhecimento da palavra, mas isso tudo regados com muita graça, com muita unção e com muita misericórdia de Deus, para sermos verdadeiros porta-vozes de Deus. Nossos cultos precisam ser mais verticais e menos horizontais, mais de nós para Deus, para recebermos de Deus para nós. Muitos dos nossos cultos parece que são aqui egocêntricos, até as letras dos nossos hinos, que às vezes virem em cantos e cantos e cantos, e muitos louvores alegram e enchem a nossa alma. E Paulo fala como receita em Efésios 5:18, aonde ele vai dizer que devemos ser cheios do Espírito Santo. Ele vai dizer como nós fazemos isso, cantando hinos, salmodiando. Isso é muito importante, mas nós precisamos também falar com Deus. Mas a impressão é que nós temos, e eu tenho muitas vezes, é que nós não queremos ouvir Deus, mas quando muito nós queremos ouvir o que nos interessa e não o que nós precisamos ouvir. Nós precisamos passar por um novo despertamento e nos preparar para sair em busca das almas e cuidá-las. Que esta lição abra o nosso entendimento para que Deus realmente quer de nós, que é ser a igreja e evangelizar em todo o tempo. Rapidamente, e creio, não marquei, mas que levei ainda muitos minutos aqui, esta lição nos aflora o sentimento e a necessidade que nós precisamos evangelizar
em todo tempo, incansavelmente, até a volta de Jesus. As outras gerações assim fizeram, a nossa geração deve fazer assim, e nós devemos preparar as nossas futuras gerações que estão vindo aí, de crianças, de adolescentes e jovens, para que continuem cada vez o cumprir essa missão maravilhosa de Deus, que é anunciar a salvação que todos têm direito através da graça recebida do nosso Senhor Jesus Cristo. E a conclusão da lição, e aqui eu encerro, nos diz assim: a Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus. Ele mesmo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essas boas novas são o poder de Deus para a salvação e libertação disponível a todos os povos. Mas há necessidade de alguém para levar esta mensagem de vida. Já faz quase 2000 anos que os cristãos vêm pregando esta mensagem e ela continua sendo cada dia uma nova mensagem. Que o Espírito Santo possa trabalhar em cada coração nosso, especialmente os nossos irmãos aqui do campo de Cambé, para esta necessidade e também esta verdade de nós não pararmos e continuarmos sempre com novas estratégias, mas mantendo o nosso fundamental, que é pregar a palavra de Deus como evangelização a todo aquele que crê. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Creio que a palavra falou o seu coração, animou o seu coração e nos trouxe a memória, né? A necessidade que temos de falar daquilo que vimos e ouvimos, como Pedro e João nós lemos no início desse culto, né? Então que o Senhor possa estar despertando o seu coração para a necessidade da evangelização, que você possa estar envolvido nesse projeto, porque isso é obra do Senhor. Irmãos, sobre o nosso culto de domingo, ainda permanece o mesmo decreto, foi prorrogado até dia 1º de abril, então nos próximos domingos a gente precisa se adequar. Então, pensando nessa necessidade, no próximo domingo, nós teremos 4 encontros aqui na igreja de meia hora cada um. Tá? Então, nós teremos o primeiro das 9 até as 9h30, o segundo encontro, o segundo culto das 10 às 10h30, o terceiro das 5 da tarde até as 5h30 e o quarto das 6 até as 6h30. Então serão 4 horários de 30 minutos cada um. Então pedimos a compreensão dos irmãos. Podemos 15%, isso significa que até 40 irmãos nós podemos colocar aqui dentro do templo. Colocaremos as faixas, né? Podemos colocar 300, então estaremos colocando os 40 aqui dentro com as faixas, né? Então os irmãos vão sentar bem distantes uns dos outros, e aqueles que desejarem vir nesses, né, um dos 4 períodos, você será muito bem-vindo para adorarmos ao Senhor, né? Mesmo que seja 30 minutos, mas estarmos juntos aqui em comunidade. Então no próximo domingo, às 9, às 10, às 5 e às 6. Você é o nosso convidado, a igreja estará aberta. Estaremos aqui para cantar um louvor, ministrar uma palavra ao seu coração, e creio que Deus há de abençoar a sua vida nesse domingo. Amém? Então, que Deus abençoe o seu restante de dia, o restante de semana, e se você vier aqui no domingo, teremos a oportunidade de glorificar ao Senhor juntos aqui em comunidade. Estenda a sua mão. Senhor, nós te agradecemos por esse momento. Te louvamos pela Tua palavra que despertou o nosso coração e nos chamou à responsabilidade. Abençoa o Teu povo, Senhor. Derrama graça sobre nós. Que a cada dia a alegria da salvação motive o nosso coração ao testemunho, e que possamos testemunhar da salvação em Jesus Cristo e testificar do poder de Deus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito seja sobre a sua casa e a sua família, e junto comigo você diz amém. Que Deus te abençoe.